Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou o babaca por contar ao meu pai o real motivo de não querer ir de férias com ele e sua família, e potencialmente arruinar seu casamento? Tenho 17 anos. Quando eu tinha por volta dos 9 anos, meu pai, 39, começou a namorar uma amiga da minha mãe, traiu minha mãe. Eles se casaram e agora têm 3 filhos juntos. Meu pai pediu a guarda e foi concedido que eu ficasse com ele nos fins de semana. Ele parecia feliz em me ter e sempre tentava me incluir em tudo, mas era meio estranho e frustrante. Ele até tentou fazer com que eu chamasse sua esposa de mãe e buscou a custódia integral várias vezes, já que estar com sua esposa e me fazer aceitar sua nova família era mais importante do que passar tempo real comigo sozinho. Parei de ir para a casa dele quando tinha 14 anos. Ele tentou lutar pela custódia total depois que minha mãe começou a namorar meu padrasto, um cara legal, mas eu pedi a ele para parar. A outra razão pela qual parei de ir, nunca contei isso ao meu pai, é porque sua esposa era muito hostil comigo. Meu pai costumava prestar atenção em mim quando eu estava lá, então acho que ela não gostava disso e um dia me disse nas minhas costas que eu era um obstáculo para a felicidade do meu pai e que eu deveria simplesmente ficar com minha mãe em tempo integral. O aniversário deles foi há 5 dias e eu não queria ir, mas ele ligou para minha mãe ameaçando que, se eu não fosse, ele iria para a justiça. Ele levou seus 4 filhos, incluindo eu, sua esposa, seus pais e seus sogros para comemorar em um bom restaurante. Uma vez lá, ele disse que tinha 6 ingressos para férias. Eu não disse nada, mas então ele olhou para mim e disse que um deles era para mim. Eu disse obrigado, mas eu não vou. Ele parecia bravo e disse ok, já tive o suficiente. Por que você não quer ir? Porque sim, eu disse, mas então ele fez a mesma pergunta mais 5 vezes. Então na 6ª vez eu disse: porque eu odeio sua esposa. Então ele começou a perguntar por que várias e várias vezes, então acabei contando a ele as coisas maldosas que ela me disse. Ele parecia desconfortável, mas nos pediu para terminar nossa refeição. Ninguém falou pelo resto da noite. Depois de terminarmos, pedi ao meu padrasto para me buscar. Não falo com meu pai desde então. Ele acabou de me enviar uma mensagem perguntando se eu mudei de ideia sobre a viagem, mas eu disse que não. Minha prima me disse que meu pai está agora na casa dos meus avós. Sua esposa me mandou uma mensagem ontem me chamando de mimado e perguntando se eu estava feliz por potencialmente destruir a vida em casa dos meus meio-irmãos. Mas eu apenas ignorei. Minha prima diz que as crianças estão magoadas e chorando porque meu pai não está em casa e ela diz que eu deveria ter dito outras coisas ou concordar e depois dizer a ele que não iria. Atualização. Bem, como muitos de vocês têm me enviado mensagens, perguntando sobre minha situação, e eu finalmente terminei minhas provas finais, o que significa que tenho tempo. Aqui está uma atualização. Eu não mostrei ao meu pai as mensagens maldosas que ela me enviou, como muitos de vocês sugeriram, porque não quero que essa mulher saia por aí dizendo que eu arruinei a vida dela e todas as suas merdas, então eu não fiz isso e não farei, isso é com ela. Meu pai tem sido muito apologético e, depois de alguns dias que postei aqui pela primeira vez, ele me pegou para sair, só nós dois. Ele se desculpou e até chorou por não perceber antes qual era o problema. Ele disse que nunca foi sua intenção me fazer sentir dessa maneira. Ele prometeu nunca mais deixá-la se intrometer entre nós. Ele me implorou para não odiá-lo. Não sei de onde ele tirou isso. Eu o amo, porque ele não quer que eu me afaste. Já que ele quer estar presente em meu casamento e também como avô dos meus filhos, então ele ficou um pouco emocionado dizendo quanto me ama, etc. Basicamente prometeu ser um pai melhor. Ele me perguntou se eu mudei de ideia sobre a viagem e eu disse sim, irei, será só eu, meu pai e seus filhos. Será em agosto e eu sei que ela está furiosa por ser excluída, mas não me mandou mensagem nem nada. Então é isso, meu pai e eu conversamos mais frequentemente e também saímos mais juntos. Fui à casa dele algumas vezes, só por algumas horas, mas sua esposa e eu apenas nos ignoramos. Então é isso, acho que vou fazer a viagem com meu pai e meio-irmãos. Alguém me perguntou sobre o relacionamento que tenho com os meninos. Bem, nos damos bem. Embora não possamos fazer muitas coisas juntos porque temos interesses diferentes, eles têm 8, 7 e 5 anos, todos são meninos, mas eu os amo e sei que eles amam o irmão mais velho, eles dizem isso, haha. Atualização. Desde que alguns de vocês me enviaram mensagens para saber como as coisas estão indo, aqui está uma pequena atualização. Meu pai achou uma ótima ideia pedir para minha namorada ir conosco em vez de sua esposa. Eu hesitei no início, mas então minha namorada disse que queria ir conosco.
Então vai ser meu pai, seus 3 filhos, eu e minha namorada. É ótimo, finalmente poderei passar um tempo sozinho com meu pai sem ela por perto. Minha namorada mostrou algumas mensagens para o meu pai que eu não queria que ele visse. Ela perdeu minha confiança. Mostrei a ela e somente a ela algumas mensagens que a esposa do meu pai me enviou há alguns meses, onde ela me insultava por arruinar o casamento dela. Eu não queria que meu pai visse as mensagens porque não queria causar mais drama. Enquanto estávamos em uma viagem há algumas semanas, minha namorada desbloqueou meu celular e mostrou as mensagens para o meu pai, mesmo eu tendo dito a ela que não queria. Meu pai ficou bravo comigo por não ter mostrado as mensagens antes, mas não disse mais nada durante o resto da viagem. Fiquei muito bravo com minha namorada e mal falei com ela desde então. A questão é que meu pai e sua esposa não estão em um bom momento agora. Clara já se mudou para a casa dos pais dela e meus irmãos ficaram com meu pai. De acordo com meu pai, isso é uma pausa para repensar todo o relacionamento, mas me sinto péssimo. Meu pai parecia tão feliz antes de eu contar a ele porque eu odiava sua esposa e agora as coisas só pioraram. Parece que eu destruí a felicidade do meu pai e o que é pior, a de meus irmãos. Meu pai diz que isso não é minha culpa e que sou eu quem tem que perdoá-lo, mas isso não impede que eu me sinta como se tivesse destruído a vida familiar feliz deles. Não acho que possa confiar mais na minha namorada depois disso. Minha sogra mostra suas verdadeiras cores racistas. Meu marido e eu estamos juntos há 4 anos e nos casamos em outubro de 2022. Ele é incrível, literalmente o homem dos meus sonhos, e agora tenho uma vida maravilhosa com ele. Meus pais e o resto da minha família o amam. Sou nativa americana e tenho uma família grande, e ele participa de eventos familiares, feriados, churrascos, etc., e não ouvi nenhum membro da minha família dizer que não gostam dele. A família do meu marido é bem pequena. Além dos pais dele, ele tem um irmão, a esposa dele e seus 2 filhos. O irmão dele e sua família moram em outro estado, então só os vemos durante os feriados e eles não têm muitos parentes próximos. Então, os únicos membros da família do meu marido que eu realmente vejo são os pais dele. Os pais dele são os estereótipos de cristãos conservadores brancos de uma cidade pequena. Meu marido não é mais religioso. A mãe dele fica em casa e cuida da casa enquanto o pai trabalha. No início, eu estava preocupada com as crenças dos pais dele, já que pratico as crenças espirituais da minha tribo nativa, tenho uma postura social e política bastante progressista, não me visto de maneira convencional e meu marido e eu não temos vontade de ter filhos. Mas eles foram bem tranquilos comigo quando nos conhecemos pela primeira vez. Não tive problemas com o pai dele, mas com o tempo, comecei a ter problemas com a mãe dele. Ela simplesmente não gosta de mim. De acordo com meu sogro, ela já disse que eu não sou o tipo de mulher que deveria estar com o filho dela. O motivo dela é porque eu não me comporto como uma mulher, não serei uma dona de casa e tenho um trabalho de homem. Sou paramédica de voo em um serviço que transporta pacientes criticamente instáveis. Amo meu trabalho e amo ser paramédica. Meu marido nunca expressou que quer que eu seja dona de casa ou tenha um emprego estereotipicamente feminino. Se ele quisesse, não estaríamos juntos. Mas aparentemente isso é o que a mãe dele acha que ele precisa. Quando conheci os pais dele, estávamos namorando há cerca de 5 meses. A sogra disse inicialmente que eu não parecia o tipo de mulher que meu marido traria para casa. Não levei isso a sério, achei que ela não quis dizer de maneira rude. Quando perguntaram o que eu fazia para trabalhar, contei a eles que era paramédica de voo. Meu sogro disse que era incrível, enquanto minha sogra apenas fez uma cara feia e não disse nada. Tudo bem. Ela foi bastante cordial no começo, mas à medida que meu marido e eu ficamos mais sérios, ela passou a não gostar mais de mim. Tudo começou com comentários sarcásticos. Ela sempre encontrava uma maneira de inserir nas conversas o fato de que ela acredita que as mulheres devem ser donas de casa ou ter empregos como professora ou cuidadora. Quando comecei a trabalhar em plantões de 48 horas, ela perguntou quem cuidaria das tarefas domésticas. Meu marido disse que faria enquanto eu estivesse ausente nesses 2 dias. Ela ficou chateada e disse que não era justo eu fazer o filho dela fazer tudo sozinho enquanto eu saía. Meu marido disse a ela que dividíamos igualmente as tarefas domésticas e que estava tudo bem. Um dia, estávamos lá e ela começou a desabafar sobre como sentia falta de quando as mulheres agiam como mulheres e os homens agiam como homens. Ela começou a falar sobre como as mulheres precisavam voltar a ser donas de casa e mães, enquanto os homens trabalhavam e proviam. Embora ela nunca tenha dito diretamente, eu sabia que ela estava me incluindo nisso.
Meu sogro disse a ela para se acalmar e que aquele não era o momento para esse tipo de discussão. Ela ficou brava e disse, bem, é a pura verdade, e olhou na minha direção. Não sou idiota, sabia que aquele desabafo era apenas uma forma dela expressar seus sentimentos sem me dizer diretamente. Meu marido ficou bastante bravo quando saímos de lá e não posso dizer que fiquei muito satisfeita. Eu disse a ele que ela tinha o direito de ter sua opinião, por mais estúpida que fosse, e que eu não perderia o sono pelo fato de ela ainda estar vivendo nos anos 1950. Ele disse que estava irritado com a falta de respeito evidente. Ele conversou com ela sobre isso e disse que ela não faria isso novamente. Então, consegui deixar aquela situação passar. Tudo chegou ao limite com ela algumas semanas atrás. Meu sogro nos convidou para jantar e fomos. Meu primo vai se casar daqui a alguns meses e meu marido mencionou que iríamos ao casamento. Será um casamento tradicional de acordo com os costumes da nossa tribo. Meu sogro disse que era legal e minha sogra perguntou se haveria álcool lá. Eu não vi como isso poderia ser um problema, então respondi que sim. Ela respondeu, filho, você não precisa estar perto de toda essa bebida. Meu marido disse que estava tudo bem e que não seria um problema. Ela disse, não, você não precisa ir, não é seguro se houver álcool lá. Eu disse, por que não seria seguro? Não é como se estivéssemos em um bar. Será apenas minha família. Então ela disse, bem, algumas pessoas podem ficar violentas quando bebem. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer com algumas pessoas e que isso era um comentário racista. Eu disse a ela que ninguém iria se tornar violento e que todos teriam um motorista designado. Meu marido então disse que nós iríamos e não haveria negociação sobre isso porque ele era um homem adulto e podia tomar decisões por si mesmo. Isso só a deixou mais chateada e ela começou a reclamar sobre não ser uma boa ideia ele estar perto de um bando de pessoas bêbadas. Depois que meu sogro disse a ela para se acalmar, meu marido perguntou por que isso importava tanto para ela, afinal não estávamos obrigando-a a ir conosco. Ela então disse, eu só acho que não é uma boa ideia você estar perto de um bando de índios bêbados. Fiquei chocada. Eu sabia que era isso que ela queria dizer, mas não achava que ela teria coragem de dizer isso diretamente. Você não pode estar falando sério, disse eu. Ela continuou dizendo, estou falando sério. Eu sei como vocês são e não quero meu filho perto disso. Meu marido começou a perder a calma e começou a gritar com ela. Sinceramente, eu não tinha uma resposta para isso, eu estava apenas perplexa, assim como meu sogro. Meu marido disse a ela que não aceitaria mais sua falta de respeito descarada e sua hostilidade, e não permitiria que ela fosse racista comigo. Então ela disse, não posso acreditar que você está realmente escolhendo essa vadia de pele vermelha em vez da sua própria mãe. Eu te dei a luz. Eu disse a ela para se fuder e saí pela porta da frente, com meu marido me seguindo. Ela saiu correndo atrás dele, implorando para que ele não fosse embora. Ele então disse a ela, não, vá se fuder, você está morta para mim e nunca mais quero ouvir falar ou ver você de novo. Ele estava tremendo de raiva quando entrou no carro e me disse que estava cansado dela e de toda a merda dela, e que não voltaríamos lá. Desde então, ela tem enchido nossos telefones de mensagens dizendo que está arrependida e implorando por uma reconciliação. Não sei o que fazer. Meu marido está com raiva e triste porque sua mãe é assim. Alguém tem algum conselho sobre como lidar com uma situação como essa? Atualização. Olá novamente. Esta é uma continuação do meu relato sobre minha sogra sendo racista e me chamando de forma ofensiva. Há um pouco mais na minha história que não consegui incluir na postagem original. A razão pela qual não tive uma reação tão adversa às palavras dela é porque, infelizmente, essas são coisas que ouço a vida toda. Não sou branca e basta olhar para mim para perceber que sou indígena. Acredito que o que chocou tantas pessoas com o que minha sogra disse é porque muitos pensam que o racismo explícito assim é algo do passado, quando na verdade ainda está muito presente na mente de algumas pessoas. Após o incidente, meu marido e eu fomos para casa e minha sogra tentou ligar e mandar mensagens para nós dois, pedindo perdão e dizendo que está arrependida e quer se reconciliar. Eu a bloqueei e meu marido disse a ela para deixá-lo em paz até que ele e eu resolvêssemos isso. Meu marido também contou para o irmão dele, que ficou horrorizado também. Meu sogro também entrou em contato conosco e disse que sentia muito pelo que havia acontecido. Ele disse que não sabia que ela tinha pensamentos assim e, naquele momento, ficou tão chocado com o que ela disse que não sabia o que dizer ou fazer.
Ele pediu se seria possível que meu marido e eu conversássemos apenas com ele para discutir o que poderíamos fazer daqui para frente. Concordamos. Acabamos tendo uma videochamada entre eu, meu marido, sogro e cunhado. Meu cunhado disse que não havia muito que ele pudesse fazer, pois está em outro estado, mas ele nos apoiaria em qualquer decisão que tomássemos e que ele mandaria uma mensagem com palavras fortes para a mãe. Meu sogro estava muito emocionado com a situação e disse que não queria perder o filho por causa do que sua mulher disse, e que ele faria qualquer coisa para manter contato com meu marido. Ele estava tão chateado e confuso em relação ao motivo pelo qual ela pensava dessa forma e por que isso estava tudo vindo à tona agora. Eu disse que ela talvez sempre tenha se sentido assim, mas como eles vivem e sempre viveram em comunidades predominantemente brancas, eu fui a primeira pessoa na qual ela descontou esses sentimentos. Todos concordaram com isso. Meu sogro disse que queria sugerir que ela procurasse terapia ou algum tipo de aconselhamento para lidar com esses sentimentos dentro dela mesma, e que ele planejava dizer a ela que ela tinha uma escolha. Ou procurar ajuda para mudar sua visão estreita do mundo, ou perder tanto o filho quanto ele. Ele disse que eu faço meu marido feliz e, como pai dele, não há nada mais que ele poderia querer. Todos concordamos que algum tipo de aconselhamento seria definitivamente benéfico para ela, se ela estivesse disposta a ir. Meu marido disse que não quer falar com a mãe agora, e que ele não sabia quando ou se seria capaz de fazê-lo. Ele disse que, se tivesse algo para dizer a ela ou se houvesse uma emergência, ele passaria pelo pai para chegar até ela. Enquanto isso, ele bloqueará o número dela. Eu disse que simplesmente não quero nenhum tipo de contato e deixamos isso assim. Também contei para meus pais e alguns líderes da minha comunidade, e eles também ficaram chateados, porque eles já ouviram coisas assim antes. Mas eles elogiaram meu marido por estar ao meu lado e disseram que entendiam minha decisão de não ter contato. E é isso que está acontecendo no momento. Quero agradecer a todos que deixaram palavras gentis e conselhos na postagem original. Fiz o post para ver se talvez tivéssemos feito algo errado ou se a decisão de não ter contato foi uma má escolha, mas agora vejo que é provavelmente a melhor opção. Embora essa situação e o que foi dito me deixaram chateada, as palavras gentis no meu primeiro post me lembram que ainda há bondade neste mundo. E se alguém estiver passando por uma situação semelhante, vou dizer o que meu pai me disse. Você nunca pode obrigar as pessoas a serem gentis com você, mas pode escolher se cercar de pessoas gentis. Obrigada a todos. Atualização. Olá novamente. Já se passaram alguns meses desde a última vez em que postei sobre minha situação em que minha sogra me chamou de pele vermelha e disse que minha família era um bando de índios bêbados. Acho que vou concluir a história, pois acredito que essa bagunça está finalmente chegando ao fim. Resumindo a história, meu sogro está se divorciando dela. Ela foi para a terapia 2 vezes por semana durante cerca de 3 semanas até que eventualmente decidiu que já era o bastante. Acho que ela achou que isso seria suficiente para deixar meu sogro e meu marido felizes, mas ela não mostrou nenhum remorso real por suas ações ou qualquer mudança em sua mentalidade racista. Meu sogro nos disse que eles discutiram sobre ela falar como eu estava afastando o filho deles, para o que meu sogro respondeu que ela havia afastado meu marido deles, não eu. Minha sogra ficou muito brava porque ele continuou do nosso lado na situação, em vez do dela. Isso resultou em uma discussão acalorada entre os dois, e meu sogro não entrou em detalhes extensos. Ela acabou dizendo mais coisas ruins sobre mim, como se eu tivesse desfeito a família dela, ridicularizado ela, roubado seu filho e afastado seu marido e outro filho dela. Na realidade, se ela tivesse apenas mantido a boca fechada, tudo isso poderia ter sido evitado. Meu marido está furioso, naturalmente. Não posso dizer que sinto muita emoção sobre isso, porém. Sinto pena do meu marido e da família dele, pois eles estão perdendo o contato com a mãe e esposa. Mas, por outro lado, também vejo uma racista amarga e velha recebendo o que merece. É uma situação horrível no geral. Meu sogro disse que ela ficou tão brava que saiu de casa e está ficando com uma amiga por enquanto os advogados resolvem as coisas. Meu sogro ainda está muito chateado, o que eu entendo. Ele me disse que se sente terrível por toda a situação, mas não queria continuar casado com uma mulher má e alguém que afastaria seus filhos. Ele me disse que entende que não é um homem perfeito, que cometeu erros e nem sempre foi o mais tolerante ou de mente aberta, mas que quer se tornar uma pessoa melhor e tentar entender pessoas de outras culturas e identidades. Eu respeito muito isso. Então, na tentativa de levantar o ânimo dele, ofereci levá-lo a um powwow algumas semanas atrás, e ele aceitou. Meu marido já foi comigo várias vezes,
Mas essa seria a primeira experiência do meu sogro com algo assim. Eu o apresentei à minha família e ele foi muito respeitoso. Ele se divertiu muito. Dançamos, cantamos, ouvimos música e comemos até quase explodir de tanto comer. Ele agradeceu a mim e à minha família por permitirem que ele participasse disso e disse que não se divertia tanto desde quando era jovem. Minha família e eu agradecemos a ele por ser uma boa pessoa e por estar ao lado do meu marido e de mim em uma situação tão complicada. Meu pai tentou consolá-lo dizendo que às vezes a melhor maneira de crescer é cortar os laços com pessoas tóxicas que vão te segurar. Sinceramente, acho que as coisas não poderiam ter ocorrido de maneira melhor e estou muito feliz que meu marido não precisou cortar os laços com ambos os pais, pois ele sempre foi muito próximo de seu pai. Posso ver que meu sogro está tentando ser uma pessoa boa e se tornar alguém mais compreensivo e solidário. Estou muito feliz com isso. Gostaria de agradecer novamente a todos vocês que deixaram comentários tão positivos em minhas postagens anteriores. Isso realmente significa muito para mim e me deixa feliz em saber que existem pessoas de bom coração por aí. E para todos os nativos que lidaram ou estão lidando com comentários racistas, discriminação ou sendo chamados de insultos raciais. Nunca parem de existir, porque nossa existência é a maior forma de rebelião. Ainda estamos aqui e não vamos a lugar nenhum. Agradeço a todos vocês, amáveis estranhos da internet. Paz e amor sempre. Minha esposa me deixou por 3 meses e recentemente me implorou para aceitá-la de volta. Eu disse não e não. Todos parecem estar contra mim. Preciso de alguns conselhos. Bem, deixe-me fornecer algumas informações de contexto, pois a situação será difícil de entender sem elas. Há 7 anos, me casei com a mulher dos meus sonhos, Denise, nome fictício. Namoramos por 2 anos antes disso e parecia um sonho realizado, mas isso mudou depois do nosso casamento. Após o casamento, ela começou a se sentir constantemente triste e desanimada, e eventualmente eu a convenci a procurar um médico, que a encaminhou para um terapeuta. Foi aí que descobrimos que ela tinha depressão relacionada a coisas do passado que ela estava tentando esquecer. Decidi ser o maior apoio possível, cuidava da maioria das tarefas domésticas, apesar de trabalhar 40 horas por semana, e disse a ela para se organizar e que estaria lá para ouvi-la se precisasse conversar. Isso foi há 6 anos e meio. Antes de ela sair de casa, ela ainda estava deprimida, basicamente só ficava na cama e reclamava, não fazia nada. Não tínhamos intimidade, nem sexo, nem carinho, nem saíamos juntos. Meu dia inteiro era preenchido com o trabalho e as tarefas domésticas. Dia após dia, trabalhava muito, chegava em casa para uma casa bagunçada e começava a limpar, preparar o jantar e assim por diante. No final do dia, eu estava exausto e tudo o que eu podia esperar era que Denise despejasse mais de seus problemas em mim e reclamasse sobre ela mesma, sobre mim e sobre tudo ao seu redor. Eu nem conseguia sair com meus amigos para escapar de tudo isso, pois ela me ligava incansavelmente dizendo que estava com medo e tudo mais, então eu também não tinha vida social, não que eu tivesse tempo para isso mesmo. Mas apesar de tudo, continuei esperando que mais cedo ou mais tarde ela superasse isso e pudéssemos ter uma vida adequada juntos, pois eu a amava, como dizem, na saúde e na doença, e isso era claramente uma doença, possivelmente a pior que poderia ser. Há 4 meses, ela começou a frequentar um novo terapeuta e há 3 meses esse terapeuta sugeriu que ela precisava de um tempo longe de mim, pois sua depressão começou quando nos casamos, então eu poderia ser a causa disso. No momento em que ela me contou, fiquei arrasado. Comecei a duvidar de mim mesmo, a me culpar, a me preocupar, mas, por baixo de tudo isso, havia esse sentimento crescente de ter feito tudo por ela, de ter sacrificado anos da minha vida como um provedor de dinheiro e um servo para ela ficar na cama, e essa é a minha gratidão? Agora é minha culpa? Mas rejeitei esse sentimento, tentei conversar sobre isso, mas ela decidiu sair e ficar com a mãe dela, dizendo que precisava de um tempo longe de mim e que eu poderia ser a causa de sua depressão, e assim por diante. Honestamente, toda a discussão é uma confusão em minha cabeça. Passei o próximo mês, depois que ela saiu de casa, ligando para ela, para a família dela, implorando e me humilhando só para tê-la de volta, pedindo desculpas por tudo que eu possa ter feito de errado. Honestamente, eu estava perto de desistir de tudo, pois estava tão desesperançoso naquele ponto. Mas esse mês passou e, à medida que passava, não pude deixar de sentir alívio. Eu chegava em casa e estava silencioso, eu podia me dedicar aos meus hobbies que não fazia há anos, o lugar não estava uma bagunça toda vez que eu chegava em casa, eu podia relaxar. 2 meses depois, percebi até que eu podia sair com meus amigos novamente, tomar uma cerveja, aproveitar a vida, e aos poucos comecei a perceber que tinha sido infeliz durante todo esse tempo.
Lentamente, isso se transformou em mais e mais realizações até que percebi que, honestamente, não a amava mais. Eu sentia que minha juventude estava sendo desperdiçada, eu poderia ter algo muito melhor do que isso. Eu me sentia como um cuidador de uma senhora idosa com deficiência. Inferno, eu ainda estava bonito, e quando saía, comecei a recuperar minha confiança, as mulheres flertavam comigo, eu me sentia desejado, mesmo que nunca flertasse de volta. Depois de todas essas realizações, recebi de repente uma ligação da minha esposa, dizendo que ela cometeu um grande erro, ela estava soluçando e dizendo como foi idiota levar as palavras do terapeuta como verdade e o quanto ela me amava. Por um momento, eu queria dizer sim, sim, por favor, volte. Mas não pude, apenas soltei sem pensar e disse a ela que ela havia me deixado e que eu estava cansado desse relacionamento. Eu disse a ela que iria pegar os papéis do divórcio e disse que já havia perdido tempo suficiente e que essa ação final dela foi o fim da linha. Depois disso, deixei o telefone cair, comecei a chorar um pouco antes de me virar e me sentir libertado. O problema agora é que todos da minha família estão me dizendo que estou cometendo um erro, que devo aceitá-la de volta, que devo tentar fazer dar certo, que o casamento nem sempre é divertido, etc. A questão é que eu nunca me diverti nesse casamento, não consigo me lembrar da última vez em que me diverti e não estava infeliz. Nós dois somos jovens em forma e nem mesmo saímos juntos, inferno, a última vez que tivemos relação sexual foi há mais de 1 ano. Tudo que sou para ela é um maldito servo, pelo que parece, e prefiro viver sozinho do que passar mais 1 hora cuidando dela. Mas, por outro lado, duvido de mim mesmo, estou realmente abandonando alguém que está deprimido? Me sinto horrível com isso, me sinto um fracasso. Só preciso de conselhos. Edição. Embora eu tenha dificuldade em defender minha esposa agora, deixe-me esclarecer algo que está surgindo em alguns comentários. Eu sei que ela não dormiu com ninguém enquanto estávamos separados. Atualização. Gostaria de começar agradecendo a todas as pessoas que responderam. Houve muitas reflexões, muitos conselhos e muito apoio. Embora certamente tenha havido uma boa parcela de pessoas apenas procurando uma discussão, me insultando, fazendo comentários ofensivos ou tentando me envolver em algo chamado MGTOW, felizmente a grande maioria das respostas foi ótima e pude aproveitar. Especialmente aqueles que estão em situações semelhantes e aqueles que estão na referida situação, mas são a parte deprimida, me deram algumas perspectivas que eu nem mesmo considerei. Acabei refletindo bastante sobre toda a minha situação, tentando ponderar se seria capaz de lhe dar outra chance para começar, pois, apesar de o meu post revelar, isso era algo com o qual eu estava lutando. Afinal de contas, eu estava um pouco emocionalmente confuso e, honestamente, eu meio que não tinha controle sobre minhas emoções. Como você pode ter percebido em algumas de minhas respostas, às vezes parecia nostálgico, perdoador e gentil, outras vezes parecia vingativo, ressentido e odioso. Vou admitir de antemão que isso é tudo comigo e, como disse a algumas pessoas em mensagens, eu não estava e ainda não estou no melhor estado emocional. Mas tenho trabalhado para controlar minhas próprias emoções nos últimos dias e posso dizer que estou em um lugar melhor do que estava há 1 semana, mas certamente levará mais tempo para me recuperar de tudo isso. Agora, indo ao que as pessoas provavelmente estavam esperando ver, o que aconteceu esta semana que me fez decidir fazer uma atualização. Bem, depois de toda essa reflexão, decidi que, independentemente do rumo que eu escolheria, como algumas pessoas sugeriram, seriam minhas decisões e somente minhas. Não a decisão dos meus pais, dos pais dela, dos amigos ou das pessoas na internet, somente minha. Uma decisão com a qual eu seria o único a conviver no final do dia. Então decidi que inevitavelmente acabaria me arrependendo de tudo se, pelo menos, não conversasse com minha esposa e obtivesse algum tipo de encerramento. Foi exatamente o que fiz. 2 dias atrás, decidi convidá-la para nossa casa para conversarmos sobre nós, nosso relacionamento, o que eu faria daqui para frente, a depressão dela e assim por diante, basicamente para colocar tudo na mesa. Agora, seria impossível narrar toda essa conversa e, sinceramente, foi sobre coisas muito pessoais, então não gostaria nem mesmo se pudesse. Em vez disso, tentarei resumir e dar uma visão geral. Acabamos discutindo todo o nosso relacionamento. Devo admitir que foi muito desconfortável e confrontador, pois envolvia muitas coisas que eu, em particular, havia guardado por tanto tempo que foi muito difícil para mim não começar a gritar. Eu disse a ela que estava exausto, disse a ela que tudo o que tínhamos tentado obviamente não estava funcionando, disse a ela que me sentia como um tapete, disse a ela que ela não era a pessoa com quem me casei.
Disse a ela que esses 3 meses haviam sido libertadores para mim. Disse a ela que estava cansado de tudo isso. Disse a ela que sentia que ela não estava fazendo nada para se ajudar. Disse a ela que ela não estava fazendo nada pela casa. Disse a ela que um casamento deveria ser uma parceria, mas eu sentia que basicamente estava casado comigo mesmo e que eu era o único parceiro nesse relacionamento. Essencialmente, desabafei todas as coisas que vinha sentindo há anos. Disse a ela que estava tendo dificuldade em não me arrepender do dia em que me casei com ela neste ponto. Embora obviamente tenha doído muito para ela ouvir, ela me disse que sabia que eu estava infeliz, sabia que ela não tinha sido nada parecida com uma parceira, sabia que ela tinha sido horrível com tudo isso. Mas sentia que, acontecesse o que acontecesse, ela sempre acabava temendo melhorar, ficando desmotivada para fazer qualquer coisa e que, quando ela saiu, quase sentiu que tinha sido um fardo suficiente para mim, que não era por ela, mas por mim. Mas que ela abordou isso da maneira errada e acabou culpando o terapeuta como uma saída fácil. Embora seja verdade que o terapeuta tenha orientado de certa forma para essa decisão, a decisão que ela tomou foi pelos motivos certos, mas a explicação que ela deu foi feita sob medida para ela, não para mim, o que ignorou completamente o conselho do terapeuta. Ela disse que se sentia culpada por tudo isso e que essa culpa estava apenas piorando seu estado psicológico. Ela disse que odiava me ver indo trabalhar, chegando em casa exausto e tendo que limpar tudo, até eu simplesmente desmaiar essencialmente, o que devo acrescentar é um grande passo para ela, já que ela nunca admitiu isso. Mas ela começou a admitir muitas coisas e pedir desculpas por muitas coisas em nosso relacionamento. Ela disse que o tempo longe fez com que ela percebesse o quanto eu significo para ela e o quanto ela dava por garantido, e que ela deveria ter feito melhor há muito tempo. O que eu disse a ela foi que eu sentia que basicamente estava incentivando, apesar de ter tentado garantir que ela tomasse a medicação e tudo mais. No final das contas era sempre eu que tinha que cuidar de tudo depois dela, o que provavelmente facilitava para ela voltar a cair nesse padrão. Bem, depois de horas e horas de conversa, acabamos nos abraçando por um tempo que parecia mais de 1 hora antes de voltarmos a conversar, e basicamente ela disse que entendia se eu não a aceitasse de volta, entendia se eu não confiasse que ela melhoraria, entendia que eu estava cansado, mas ela me pediu uma última chance e disse que faria qualquer coisa por isso. Tenho que admitir que minha mente imediatamente me levou para a opção óbvia, que era não aceitá-la de volta, não dar uma chance a ela. Mas, sinceramente, nessa conversa, ela era a pessoa por quem eu já fui apaixonado, ela parecia assumir a responsabilidade das coisas, ela parecia de alguma forma diferente, mas eu também sabia dos riscos de aceitá-la de volta e, honestamente, não estava disposto a fazer mais uma tentativa desesperada. Então eu disse a ela que estaria disposto a tentar, mas não seria como antes, de jeito nenhum. Eu disse a ela que ela teria que provar que estava disposta a se esforçar primeiro, antes mesmo de começarmos. Em primeiro lugar, eu disse a ela que ela teria que arrumar um emprego de meio período, não importa que tipo de emprego, seja como garçonete, em uma loja de roupas ou em alguma empresa, isso é irrelevante. Desde que ela se certificasse de ir todas as vezes que fosse necessário, se apresentasse bem ao sair e fizesse o melhor possível nesse emprego. Em segundo lugar, ela sabe que gosto de ir à academia, por isso ela iria comigo pelo menos 3 vezes por semana, voltar a se cuidar, fazer exercícios, mas, acima de tudo, se manter ocupada de maneira saudável. Em terceiro lugar, ela vai ajudar os pais dela em casa enquanto estiver lá, nada de ficar no quarto com seus pensamentos, fazer compras, lavar louça, passar o aspirador de pó, seja o que for, ela fará um esforço para fazer isso todos os dias. Em quarto lugar, como algumas pessoas sugeriram, vamos sair para um encontro uma vez por semana, nada de escapar, não querer sair de casa, se sentir autoconsciente, nada de desculpas. Em quinto lugar, vamos fazer terapia de casal, eu sei que já tentamos antes, mas vamos tentar novamente. Em sexto lugar, ela vai procurar um novo terapeuta, não mentir mais sobre nada e fazer o que o terapeuta mandar. Em sétimo lugar, se o terapeuta sugerir medicação, ela vai tomar sempre que precisar e eu vou guardar os remédios e ela vai tomá-los na minha frente, nada de esquecer, nada de deixar de tomar, nada de reclamar e se tiver problemas com eles, vamos tentar outros, mas, independentemente disso, ela vai seguir o tratamento. Eu disse a ela que, uma vez que estivermos fazendo tudo isso, poderemos passar para a próxima etapa de reconstrução do nosso relacionamento. Mas até que ela faça isso e continue assim por alguns meses, não há chance alguma de continuarmos juntos. E sim, eu sei que ultimatos são um tabu nos conselhos de relacionamento, mas não acho que tenham muita escolha. Para minha surpresa, ela concordou de fato e, para minha ainda maior surpresa, mesmo tendo sido apenas 2 dias, ela realmente ajudou sua mãe e seu pai em casa ontem e tem procurado empregos.
Seu pai também disse que ela parece muito mais animada. Agora, sei que ainda há um longo caminho pela frente e sei que há uma boa chance de que isso não dê certo e que eu não deva comemorar muito cedo. Mas, honestamente, estou esperando reconquistar minha esposa e senti que devo a mim mesmo pelo menos permitir que ela tenha essa última chance. Me chamem de idiota por dar a ela essa chance, mas bem, talvez eu seja mesmo um idiota. Essa foi minha atualização, não tenho certeza se farei outra, na verdade nem tinha planejado fazer essa. Quero agradecer novamente as pessoas que responderam à minha postagem anterior por seus conselhos, e espero que todos vocês vivam felizes para sempre, haha. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 12 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.